Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Vamos ler daqui do versículo 17 ao 19. É um texto bem conhecido da palavra, mas eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações de um modo especial no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra ou as inquietações brotem dos nossos lábios, o Senhor conhece o nascedouro delas. E nós queremos hoje, Senhor, levantar um clamor por todos os abatidos de espírito, por todos aqueles que estão fazendo travessias dolorosas, por vias dolorosas, que o Senhor os encontre, que o Senhor os reanime, os revigore, para que completem a jornada e guardem a fé. Que o Teu nome nesta tarde seja de um modo muito, muito especial, glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, aqueles que vão ouvir essa mensagem através do vídeo, hoje nós recebemos da parte de Deus o grande desafio experimentado pelo profeta Abacuque, o desafio de crer apesar de todos os pesares, apesar de todos os temores que todos nós temos experimentado e atravessado. E hoje eu queria encorajá-los a continuarem louvando o Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Eu sei que as histórias são muitas, os estreitos têm se tornado estreitíssimos. E o livro de Abacuque, o livro profético de Abacuque, trata de uma tragédia a nível nacional. Atingiu a todos indistintamente. O cativeiro de Babilônia foi uma das piores assolações experimentadas pelo povo de Deus ao longo da história. Vários profetas do Senhor foram levantados naquele momento para trazer consolação, alerta e edificação ao povo de Deus. Um servo do Senhor certa vez disse que nós precisamos ser mais lembrados que instruídos, porque nós temos a memória curta para nos lembrar, sobretudo, das grandes bênçãos de Deus já recebidas. E toda vez que fazemos travessias difíceis, dolorosas, por vias agoniantes, o Senhor sempre levanta aquele que já foi fortalecido por Ele para trazer ânimo para os seus filhos de todas as épocas. E um desses vasos preciosos foi, sem dúvidas, o profeta Abacuque. E é justamente ele que nós chamamos, convidamos hoje para depor, para testemunhar acerca daquilo que ele vivenciou. E ele venha nos trazer ânimo, o Espírito de Deus através dele venha nos trazer ânimo no meio das nossas angústias mais profundas.
Eu conheço uma pessoa que costuma dizer: olha, o cerco está se fechando. E sempre que ouço esta expressão, lembro-me de uma peneira que vai se afinando até se transformar num filtro de espessura milimétrica que despreza a escória e deixa passar apenas aquilo que é purificado. O cerco parece mesmo que está se fechando, e haja graça sobre graça para enfrentarmos as agonias que a maioria absoluta de nós tem enfrentado, e que possamos sair dessas agonias mais que vencedores. Nos últimos tempos, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, temos passado por esse peneirão, depois por peneiras mais finas, até chegarmos ao filtro santo, que é a palavra de Deus. Já pregamos sobre isso inúmeras vezes, mas nunca é demais. E eu repito, precisamos ser mais lembrados que instruídos, sobretudo em tempos de um tipo de Alzheimer espiritual que tem acontecido no meio do povo de Deus, mesmo tendo passado a vida toda, muitos na igreja ouvindo a palavra, têm esquecido daquilo que o Senhor tem falado de uma maneira tão amorosa com cada um de nós. As lutas são as grandes bitolas das peneiras pelas quais passamos. Parece que não vamos aguentar. Escuto demais isso. Tem momentos que as batalhas são subdivididas em guerrilhas que irrompem de todos os lados, e o propósito dessas batalhas é nos nocautear, nos tirar de combate. Então o Senhor nos chama a que fiquemos espertos, ligados, como os jovens costumam dizer. É fazer, essas coisas vêm para nos fazer desistir da fé e do próprio Deus. E aí eu queria trazer pelo menos 4 considerações acerca desse assunto, e que o Espírito de Deus, com toda liberdade, possa ministrar a cada um de nós no dia de hoje. Em primeiro lugar, as lutas têm sido grandes. É quando, já quase exauridos, olhamos para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, um profeta como Abacuque, levantado no momento de extrema agonia, e do meio de sua angústia mais profunda, ele faz a declaração de fé mais ousada que encontramos nas Escrituras Sagradas. Que apesar de todos os pesares, continuemos crendo, buscando a presença de Deus. Não desista de orar por aquelas situações, por aquelas pessoas que o mundo olha e diz: olha, isso aí não tem jeito. Não existe, não tem jeito para o nosso Deus. Em segundo lugar, o profeta mesmo, sem enxergar nada circunstancial que o fizesse crer, ele consegue enxergar o Senhor através do véu denso da aflição mais avassaladora que um ser humano pode enfrentar. E eu acho muito interessante os registros dessas situações. A tarefa de casa de vocês é ler todo o livro do profeta Abacuque, fazer os grifos, deixar que o Espírito de Deus ministre aos seus corações, fazendo com que vocês recobrem o ânimo e não desistam da caminhada. Em terceiro lugar, vivemos em um tempo de grandes perseguições, de grandes afrontas e temores que se agigantam por todos os lados. Parece que tudo concorre, como já fora dito, para nos tirar de combate. Tornamos-nos incômodos para o mundo espiritual que usa seres humanos para nos assolar. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra seres espirituais do mal,
nas regiões celestes. Haja fé, haja graça, haja coração. E em quarto lugar, o texto de Abacuque nos conclama a manifestar a fé do tipo, ainda que não. Será que estamos preparados? Essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que nos leva não a responder de imediato, de súbito, mas uma pergunta que nos leva a pensar. O que é que nós aprendemos nessa brevíssima ministração? Que na sua vinda o Senhor nos encontre de pé em sua presença, vestidos e não nus, vestidos com a santa e gloriosa palavra de Deus. Que sejamos visitados com essa palavra viva. Que os nossos depósitos espirituais estejam permanentemente plenos, cheios dessa palavra de vida, que não é uma simples religiosidade de aparência, mas o Senhor nos chama a um relacionamento íntimo, estreito com o Cristo vivo. Que a graça do Senhor assista a quantos possam ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar umas pelas outras.